Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:16. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Inscrições para o Enem encerram-se neste sábado. Temperaturas baixas devem continuar até o fim de maio em todo o estado. Operação prende quadrilha por furto de gado no sudeste goiano. Assembleia Legislativa aprova projeto que cria 620 novos cargos no Corpo de Bombeiro Militar de Goiás. Goiânia registra 6,8 graus centígrados na madrugada desta sexta-feira, menor temperatura na capital em 32 anos. Taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública mais que dobra em 2021, aponta o INEP. FGTS, 3,5 milhões de trabalhadores podem fazer o saque extraordinário a partir deste sábado. PRF apreende R$500 mil em pasta base de cocaína em Tumbiara. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:18, uma ótima tarde para você. Sejam bem-vindos à edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022 encerram-se neste sábado, dia 21. Os alunos interessados em concorrer a uma vaga em alguma universidade do país têm até às 23h59 do sábado para se candidatarem ao certame. Os candidatos devem acessar o site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e realizar a inscrição para o exame. A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até o dia 27 de maio. Uma das novidades dessa edição é que o pagamento pode ser feito por Pix e cartão de crédito. Nas redes sociais, o ministro da Educação, Victor Godoy, divulgou que no primeiro dia de inscrição, cerca de 1 milhão de interessados realizaram um cadastro para participarem do exame. Só no ano passado foram 4 milhões de inscrições. As provas digitais impressas serão aplicadas em todo o país nos dias 13 e 20 de novembro, além de concorrer a vagas em universidades do Brasil. Instituições portuguesas que têm convênio com o INEP também aceitam a nota do Enem. E a Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira uma operação para desmontar um esquema de corrupção bilionário que envolve a participação de juízes federais, advogados, servidores públicos e empresários. Segundo as investigações, grandes devedores da União foram beneficiados por decisões judiciais e geraram prejuízo ao fisco federal. 90 policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, São Paulo, Recife, Dourado e Brasília. Os mandados foram determinados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, e autoriza a apreensão de documentos e mídias que podem conter indícios da participação de cada pessoa no esquema de corrupção. Ainda conforme a Polícia Federal, houve condução ilícita nos processos fiscais de grandes devedores da União entre os anos de 2012 e 2016. Empresários devedores atuaram com advogados e juízes e resultaram em prejuízo bilionário aos cofres da União. E os termômetros da região leste de Goiânia registraram 6,8 graus na madrugada desta sexta-feira, temperatura que foi atingida pela última vez há 32 anos, segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado, André Amorim. Já na região noroeste de Goiânia, a temperatura foi de 8,7 graus. Até às 5 horas da manhã, a menor temperatura de Goiás foi registrada em Cristalina, com 3,9 graus centígrados, seguida de Jataí com 4,4 e Mineiros com 5,7. As maiores temperaturas ocorreram na cidade de Goiás e em Posse, com 13 graus e 12,7 graus centígrados, respectivamente. Na quarta-feira, a capital registrou temperatura histórica ao atingir 5 graus na madrugada, menor temperatura desde 1977, quando fez 5,7 graus.
Em Goiás, a mínima histórica para maio foi identificada em 1990, quando Rio Verde atingiu 2,3 graus. Confira as temperaturas mínimas de Goiás desta sexta-feira. Jataí, 4,4 graus, Rio Verde, 5,9, Mineiro, 5,7, Bom Jesus de Goiás, 8,2 e São Simão, 9,5 graus centígrados. Jornal do Meio-Dia. 12:22 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal das últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal registrou 5 acidentes que deixaram 3 pessoas feridas e, lamentavelmente, 2 mortes. O primeiro acidente fatal aconteceu em uma colisão lateral envolvendo uma motocicleta e um caminhão na BR-452 na manhã de ontem em Rio Verde. O condutor da moto de 53 não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já no finalzinho do dia, na 158 em Piranhas, um idoso de 67 anos perdeu o controle da direção e acabou batendo em um rolo compressor que estava na lateral da rodovia. Também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Tivemos ainda 7 pessoas presas por crimes diversos, dentre eles 4 por transporte de drogas. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. 12:22, voltamos falando de esportes. O São Paulo garantiu classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Jorge Wilstermann por 3-0 na noite desta quinta no Morumbi pela 5ª rodada do Grupo D do torneio. Com uma rodada de antecedência, o tricolor paulista, mesmo com time misto, fez o que dele se esperava e carimbou a vaga com 2 gols de Rodrigo Nestor e um de Patrick, o primeiro dele com a camisa São Paulina. Com muitos titulares descansados, Rogério Ceni pensa agora no clássico contra o Corinthians, domingo pelo Brasileirão. O São Paulo pula para 13 pontos na liderança absoluta do Grupo D e não pode mais ser alcançado pelo Everton, segundo colocado com 8. O tricolor cumpre tabela na última rodada na fase de grupos na próxima quarta-feira contra o Acayuco no Morumbi. O São Paulo volta a campo no próximo domingo para o clássico, como você disse, Daliana, contra o Corinthians às 16 horas na Neoquímica Arena pela 7ª rodada do Brasileirão. E o Fluminense e União Santa Fé saíram de campo com um empate indigesto de 0-0 nessa quinta-feira pela Sul-Americana, na Argentina. Ainda resta uma rodada na fase de grupos, mas o resultado deixa o time carioca com pouquíssimas chances matemáticas de se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. O Fluminense volta a campo no próximo domingo pelo Brasileirão. O adversário é o Fortaleza, lanterna, e o jogo é no Castelão. A partida decisiva da Sul-Americana está marcada para a próxima quinta-feira, quando o Fluminense enfrenta o Oriente Petroleiro na Bolívia. E o 9º Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja 2022 terminou na quinta-feira. O evento recebeu mais de 1.800 participantes de todas as regiões do Brasil, Argentina e Paraguai, além de outros países da América do Sul. O principal ativo do agronegócio brasileiro e do Mercosul foi amplamente debatido no maior fórum técnico-científico da cadeia produtiva do segmento. Foi grande a adesão de congressistas, setor público e privado, entidades, pesquisadores, indústrias e agricultores nos debates sobre os principais temas que afetam a cadeia da soja, como sustentabilidade, manejo de doenças, controle de qualidade, regulamentação de bioinsumos e produtividade. Além disso, foram muito discutidas as ações que estão sendo executadas no Plano Nacional de Fertilizantes e as garantias de abastecimento para os próximos ciclos. Para o coordenador-geral de Estudos Sociais e Econômicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, José Carlos Polidoro, os riscos de falta de insumo estão diminuindo cada vez mais, como resultado da chamada diplomacia dos fertilizantes. Quanto às estratégias para a redução da dependência do país da importação de fertilizantes, o coordenador garantiu que as metas estão saindo do papel. Ele citou as fábricas da Petrobras em Sergipe, na Bahia, hibernadas em 2018 e que agora voltaram a funcionar com a Unigel Agro. Também listou a unidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que deve produzir nitrogenados em uma nova rodada de investimentos da Petrobras. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, uma boa notícia aos pais que se preocupam com suas crianças numa escola onde há drogas,
assédio sexual, violência e pregação de ideologia e de princípios que são diferentes dos princípios domésticos. Foi aprovada na Câmara dos Deputados a proposta de ensino em casa, chamado aí com termo em inglês, né? Não sei por que a gente usa, mas enfim, homeschooling, escola em casa. Foram 264 votos contra 144. Ainda vai para o Senado. Está claro que tem muitos professores de escola pública que são contra, porque eles querem catequizar as crianças, e aí as crianças fogem do seu domínio, da catequese ideológica. Porque escola é ensino, educação é em casa. Em casa se forma o cidadão, a critério dos pais, e respeitando as decisões dos filhos, obviamente. Então, mas tudo começa em casa. As minhas preferências políticas, eu confesso que vêm da minha mãe. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu ouvia minha mãe falando em quem iria votar nas eleições que finalmente chegaram depois da ditadura, 1946. E então, olha, os pais que estavam preocupados com isso, agora vão depender da decisão do Senado. Eu vejo que também escolas particulares são contra, porque aí tem o bolso do pai, né? Estão de olho no bolso do pai. E vem com o argumento, a criança precisa de socialização. Qual é a socialização? É ficar igual a todas na roupa, no tênis, no cabelo. Isso não é socialização, isso é cortar a individualidade da criança, que ela é obrigada a seguir o grupo. Se o grupo resolve botar brinco, todo mundo tem que botar brinco. Se resolve pintar o cabelo de verde, todo mundo tem que pintar o cabelo de verde. Eu sei disso, que no ginásio todos cortamos cabelo escovinha. Numa determinada época tínhamos que ficar iguais, a gente se sente mais forte, mas enfim, e tem parquinho, tem diversão, a criança vai para a rua, a criança visita os amigos, a criança vai para os aniversários, tem os parentes, vai ser um ambiente diferente, porque na escola pode ter o entrechoque, mas tem entrechoque em casa também, na família, nos vizinhos, todos sabemos. Enfim, é uma decisão que o Senado vai adotar agora. Gente, eu vi o ministro-presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Fachin, dizendo que 100 observadores estrangeiros virão para observar a eleição de outubro. Eu fico pensando, eles vão observar o quê? Eles vão observar alguma coisa que nós, 150 milhões de eleitores brasileiros, não poderemos observar? É isso? Eles terão acesso a alguma transparência que nós não teremos? Eu fiquei nessa dúvida agora, porque 100 observadores é estranho. Bom, gente, a terceira via, que agora não tem mais União Brasil, é o MDB, o PSDB e o Cidadania, que é o antigo Partido Comunista Brasileiro, fizeram várias reuniões aqui em Brasília nesta semana e estão fechando com Simone Tebet e dando assim uma despedida honrosa para o João Dória. Simone Tebet, senadora por Mato Grosso do Sul, foi prefeita de Campo Grande e é do MDB. O João Dória se deu mal, né? Ele abandonou, descumpriu a promessa de continuar na prefeitura, foi ser governador, apoiou Bolsonaro e em seguida se tornou o governador mais hostil ao presidente da República, né? Então é uma série de semeaduras que ele fez que agora está colhendo e vai acabar tendo o mesmo destino de Sérgio Moro, de Mandetta, de Rodrigo Pacheco, que lá pelas tantas foram apresentados como grandes candidatos à presidência da República. Terça-feira, aqui em Brasília, vai ser anunciado, enfim, essa decisão da terceira via, que
traz um destino ingrato, né? Já traz no nome terceiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:32, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Temperaturas baixas devem continuar até o fim de maio em todo o estado. Operação prende quadrilha por furto de gado no sudeste goiano. A Assembleia Legislativa aprova projeto de lei do governo estadual que cria 621 novos cargos no Corpo de Bombeiros de Goiás. Os detalhes você vai saber já já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:36, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Erradicada há 30 anos, a poliomielite volta a ser um risco no Brasil após queda na taxa de vacinação. Sobreviventes da doença são unânimes: vacina salva e evita as sequelas que o vírus traz. Queda da imunização tem vários fatores e ocorre desde 2015. Especialista diz que faltam campanhas para incentivo em massa. O que precisa ser um passado enterrado, Daliana, voltou a assombrar. Em meio à baixa taxa de vacinação contra a poliomielite no país, os especialistas, como você disse, são unânimes. A doença pode voltar. A poliomielite atingiu cerca de 26 mil crianças entre o 1968 e o 1980. E as que sobreviveram garantem que tomar a vacina faria toda a diferença. A queda na imunização é um marco lamentável para a história do país nos dias de hoje. Os fatores para a queda da vacinação são variados: movimentos anti-vacina, circulação de notícias falsas, mas principalmente ausência de campanha de vacinação em massa. O pesquisador Fernando Verani, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, avalia que faltam incentivos. O problema, segundo ele, é que os casos podem chegar por outros se o Brasil não estiver com mais de 95% de cobertura vacinal, como ocorreu com o sarampo, erradicado em 2016, mas que voltou 2 anos depois. Mas o pesquisador garante, ainda dá tempo de evitar o pior se as campanhas aumentarem. A luta agora é para evitar que o Brasil caminhe os mesmos passos de Israel ou Malawi, onde a doença estava erradicada, mas voltou a registrar casos nesse ano por causa da baixa vacinação. Voltando aqui para Goiás, nesta quinta-feira, a Polícia Civil de Rio Verde recebeu denúncias de que uma mulher de 22 anos teria dado à luz a uma criança e queria entregar o bebê a um casal de Franca, São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, a mãe do bebê teria tido um caso com um caminhoneiro de São Paulo e ficou grávida. Por já ter outro filho, alegava que sua situação financeira não era suficiente para criar outra criança. Então, conversou com o caminhoneiro para ele ficar com o bebê. O homem, que é casado, entrou em acordo com a esposa e decidiram que ficariam com a guarda do bebê. Com o nascimento da criança, a esposa do caminhoneiro teria vindo a Rio Verde. A mãe biológica registrou a criança e esperaria o homem vir para registrá-lo também. Ele veio à cidade e foi surpreendido com a informação de que seria um suposto caso de tráfico de criança. O recém-nascido encontra-se no Centro de Acolhimento Temporário para Menores. De acordo com informações do Conselho Tutelar, esse seria o segundo caso que a moça queria dar seu filho para a mulher de Franca. No entanto, a Polícia Civil ainda investiga essa hipótese. Caso seja comprovada a paternidade do caminhoneiro, ele pode ficar com a guarda do recém-nascido. Caso contrário, a situação pode ser enquadrado no crime 238 do ECA, tendo de 1 a 4 anos de prisão. Segundo informações, guardas civis e o Conselho Tutelar foram até a casa da moça e conduziram as duas mulheres e o recém-nascido para a delegacia. No depoimento, disseram que a criança ficaria sob tutela do pai, mas com o suposto histórico da mãe do bebê, o caso será investigado para apurar os fatos. Jornal do Meio-Dia.
Operação prende quadrilha por furto de gado no sudeste goiano. Vamos conferir os detalhes dessa matéria com Juliana Carnevale. A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais e da 9ª Delegacia Regional de Polícia de Catalão, em operação integrada com o Batalhão Rural da Polícia Militar, prendeu uma quadrilha que furtava gado no sudeste do estado. Em dezembro do ano passado, um produtor rural de Davinópolis foi vítima do furto de 34 cabeças de gado da raça Nelore, avaliadas hoje em mais de R$153 mil. 3 pessoas já haviam sido presas por esse fato. As investigações continuaram e a delegacia especializada descobriu a existência de uma associação criminosa dedicada ao furto de gado. O grupo criminoso já articulava planos para outros 3 furtos em fazendas na região de Catalão, para subtração de mais de 80 cabeças de gado, sendo 40 em uma só propriedade. Com as informações, a polícia realizou a 2ª fase da Operação Salinas, que cumpriu mandados de prisão preventiva em Santo Antônio do Rio Verde, Goiás, e Paracatu, em Minas Gerais. Foram presos 3 integrantes da quadrilha. O receptador dos animais também foi preso. O local de guarda do rebanho alvo de furto foi identificado e a propriedade rural foi alvo de buscas pelos policiais. De Goiânia, Juliana Carnevale. E Max Verstappen não começou a temporada 2022 da Fórmula 1 como imaginava. Apesar de ter um carro rápido, os abandonos nos GPs do Bahrein e da Austrália permitiram que o monegasco Charles Leclerc abrisse vantagem na ponta. Na Espanha, palco de sua primeira vitória na Fórmula 1, o atual campeão mundial quer inverter o cenário e tem como trunfo encerrar a hegemonia do inglês Lewis Hamilton e da Mercedes no circuito de Catalunha, nos arredores de Barcelona. As 2 vitórias seguidas em Imola e Miami permitem ao holandês sonhar em assumir a liderança do Mundial de Pilotos. Com 5 corridas disputadas até aqui, Verstappen soma 85 pontos, 19 a menos que Leclerc. Uma das combinações para que o piloto da Red Bull fique na ponta envolve uma vitória em território espanhol, com o monegasco chegando no máximo no 8º lugar. Com 17 corridas pela frente, Verstappen sabe que a constância acima da combinação de resultados é capaz de dar a ele o bicampeonato. O heptacampeão Lewis Hamilton venceu as últimas 5 corridas, 2017 a 2021 na Espanha. E o mercado da soja opera com estabilidade na manhã desta sexta-feira na Bolsa de Chicago. O mercado dá uma pausa nas variações e movimentações intensas da semana e por volta das 7h40 da manhã, horário de Brasília, testava pequenas oscilações de pouco mais de 1 ponto entre os principais vencimentos do lado negativo e positivo da tabela, levando julho a ser cotado a $16,92 e o agosto a $16,30 por bushel. Os traders parecem usar o último pregão da semana para tomar um fôlego e definir as rotas do mercado. De um lado, os fundamentos ainda positivos seguem dando suporte aos preços, se dividindo entre o clima no Corn Belt e os estoques ainda apertados, e a demanda dando sinais de melhora nos últimos dias. Todavia, o foco também ainda está sobre o humor do mercado financeiro e os temores sobre o rumo da economia global, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está prestes a completar 3 meses, mantendo as cadeias de suprimentos bastante desorganizadas, e a continuidade dos lockdowns na China, apesar das possibilidades de que algumas medidas poderão ser relaxadas. Jornal do Meio-Dia. E a Assembleia Legislativa aprova um projeto de lei do governo estadual que cria 621 novos cargos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A matéria é com Osana Alves. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou com 27 votos favoráveis o projeto de lei que prevê a criação de 621 novos cargos para o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. De autoria do governo do estado, o projeto reestrutura a carreira de oficiais e praças da corporação, criando a possibilidade de promoção para aqueles que se enquadram nas regras do Estatuto dos Bombeiros Militares. O texto foi elaborado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. O projeto aprovado contribui para a continuidade do processo de expansão e desenvolvimento organizacional do Corpo de Bombeiros em território goiano. A reestruturação aprovada pela Assembleia amplia o número de oficiais de comando, oficiais de saúde, oficiais administrativos e praças.
O objetivo é instalar unidades operacionais dos bombeiros em mais 18 municípios até 2031. De Goiânia, Osana Alves. 12:44, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 20 de maio, e já vamos destacar para você: taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública mais do que dobra em 2021, é o que aponta o INEP. FGTS, 3,5 milhões de trabalhadores podem fazer o saque extraordinário a partir de sábado. Polícia Rodoviária Federal apreende R$500 mil em pasta base de cocaína em Itumbiara. Os detalhes você confere já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:47, já de volta com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que a taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública mais do que dobrou no ano passado. Em 2020, o percentual de estudantes que abandonaram as instituições foi de 2,3%. Enquanto que em 2021 essa taxa foi de 5%. Os números foram divulgados na quinta-feira pelo INEP e integram os resultados finais da segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2021. A primeira fase foi divulgada no início desse ano. No ensino fundamental, a taxa de abandono escolar subiu de 1% em 2020 para 1,2% em 2021. A única rede que não apresentou elevação foi a privada. Ainda segundo o levantamento, a região norte do país foi a que mais sofreu com o abandono dos alunos. Enquanto que no país teve-se um índice de 5% no ensino médio, os estados do norte juntos acumularam uma taxa de 10,1% de abandono. Já na etapa do ensino fundamental, o valor foi de 2,5% nessa região. E cerca de 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em julho podem, a partir desse sábado, realizar o saque extraordinário no valor de até R$1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Nas estimativas da Caixa Econômica Federal, nessa etapa, R$25 bilhões serão disponibilizados pelo governo federal, de um total de R$30 bilhões direcionados ao saque extraordinário. Os nascidos entre janeiro e junho já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. É possível consultar quem tem direito ao saque, além de valores e datas para receber o dinheiro pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal. Ao todo, 42 milhões de trabalhadores estão aptos ao saque extraordinário do FGTS. O saldo disponível pode ser consultado, mas a retirada e a movimentação do valor segue o calendário estabelecido pela Caixa. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$500 mil em pasta base de cocaína na tarde de ontem em Itumbiara, no sul de Goiás. Os 4,3 quilos da droga estavam escondidos sob o painel do carro, conduzido por um homem de 51 anos, acompanhado de uma mulher de 34 anos. De acordo com os agentes rodoviários, o automóvel apresentava mau estado de conservação, com avarias no para-choques e pneus carecas. O motorista não possuía habilitação. Diante da situação do veículo e do condutor, a equipe realizou a fiscalização no carro e observou que o compartimento do airbag do passageiro estava dilatado. Em revista mais detalhada no local, os policiais então encontraram a pasta base de cocaína. Aos agentes, os ocupantes relataram que a droga era de Cáceres, no Mato Grosso, e seria entregue em um posto de combustíveis em Uberlândia, Minas Gerais. O casal afirmou que receberia R$4 mil pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Itumbiara. Voltando a falar de esportes, o Atlético Paranaense venceu o Del Valle por 3, aliás, o Atlético Mineiro venceu o Del Valle por 3-1 no Mineirão pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, chegando aos 11 pontos, classificado para as oitavas de final de forma antecipada. O atacante Hulk fez 2 gols em 2 assistências de Alan. O time do Equador chegou a diminuir, mas Savinho, joia da base, marcou o terceiro gol do Galo nos acréscimos. Foram 28 mil torcedores do Atlético ao Gigante da Pampulha para mais um triunfo esse ano. O Atlético vai viajar no fim de semana para Cariacica, no Espírito Santo, onde enfrenta o Brasiliense no estádio Kleber Andrade pela Copa do Brasil. A partida será às 19 horas de domingo e vale a classificação para as oitavas de final. No jogo de ida da terceira fase no Mineirão, o Galo venceu por 3-0. Depois do time de Mohamed recebe o Tolima pelo fechamento do grupo D da Libertadores na quarta-feira às 21 horas. E pouco mais de 33 mil torcedores, em sua maioria formada por vascaínos, foram na Arena da Amazônia para acompanhar Guarani e Vasco.
Apesar do mando de campo ter sido do time paulista, a equipe carioca que se sentiu em casa nessa quinta-feira, em jogo válido pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com chances de gols para os dois lados, o empate em 0-0 frustrou os fãs no apito final. A equipe de Zé Ricardo segue invicta no G4 da competição, mas perdeu a chance de encostar no líder Cruzeiro. Com empate em Manaus nessa quinta-feira, o Vasco soma 14 pontos e ocupa a 3ª posição da Série B. O líder da competição é o Cruzeiro com 16. Já o Guarani com 8 pontos, em 8 jogos está na 17ª posição, na zona de rebaixamento. O Guarani volta a jogar agora no dia 28 contra o Sampaio Corrêa. A partida será disputada no Maranhão a partir das 19 horas, horário de Brasília. Já o próximo compromisso do Vasco será no dia 26. A equipe vai receber o Brusque em São Januário, 19 horas, horário de Brasília. E no agronegócio, o governo federal publicou na quinta-feira o decreto que regula o mercado de carbono no Brasil, com foco em exportação de créditos, especialmente para países e empresas que precisam compensar emissões para cumprir com seus compromissos de neutralidade de carbono. O regramento, aguardado desde 2009, traz elementos inéditos, como os conceitos de crédito de carbono e crédito de metano, unidades de estoque de carbono e o Sistema de Registro Nacional de Emissões e Reduções de Emissões e de Transações de Créditos. O texto prevê ainda a possibilidade adicional de registro de pegada carbono dos produtos, processos e atividades, carbono de vegetação nativa e o carbono no solo, contemplando os produtores rurais e os mais de 280 milhões de hectares de floresta nativa protegidos, além do carbono azul, presente em nossas vastas áreas marinha, costeira e fluvial relacionada, incluindo mangues. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que todas essas inovações representam enormes avanços na viabilização de instrumentos econômicos e financeiros e possibilitam o reconhecimento e monetização dos atributos e ativos ambientais. Jornal do Meio-Dia. E as temperaturas baixas devem continuar até o fim de maio em todo o estado. A matéria você confere com Juliana Carnevale. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prevê a ocorrência de temperaturas abaixo do esperado para o mês de maio em todas as regiões de Goiás. Na quinta e na sexta-feira, a mínima em Goiânia chegou a 5 graus, segunda menor temperatura registrada desde 1994, quando uma frente fria fez com que os goianienses sentissem um frio de 2,6 graus. Até mesmo cidades em que o clima tradicionalmente é mais quente, como no caso de Porangatu, no norte do estado, as quedas estão sendo mais acentuadas. A temperatura no município chegou a ter mínima de 13 graus e o frio deve continuar. Previsões do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas apontam que a massa de ar polar, que coincidiu com a passagem de um ciclone extratropical no sul do país, deve trazer mais umidade, com ventos fortes e temperaturas baixas para os próximos dias. O frio intenso deve continuar até domingo. A partir da próxima segunda-feira, as temperaturas voltam a subir ao longo do dia, mas as manhãs seguem geladas. De Goiânia, Juliana Carnevale. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.